Olá, Nação Santista, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, que é muito importante pra gente. Curtir esse vídeo, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notificação e comentar aqui embaixo de qual cidade você tá falando para que eu possa te mandar um beijão. Então vamos para as 4 notícias que estão dentro desse vídeo. Lembrando que a última é a mais importante. Então assista esse vídeo até o final e não perca nenhum segundo dele. Vem! Primeira notícia. Fala torcedor santista, o clima nos bastidores do Peixe está fervendo. A CBF ainda não definiu a data do clássico contra o Palmeiras e o Santos não vai esperar sentado. Com o calendário apertado e a disputa do Brasileirão Betano pegando fogo, a diretoria está pressionando forte para que o duelo seja marcado logo. Quer saber todos os detalhes dessa pressão, como a indefinição afeta o elenco e a preparação do time de Vojvoda? Então já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo. Santos pressiona a CBF por definição do clássico contra Palmeiras. O Santos vive momentos de intensa expectativa dentro e fora de campo. Enquanto se prepara para o confronto com o Grêmio, marcado para quarta-feira, pela 26ª rodada do Brasileirão Betano, a diretoria santista mantém contato constante com a CBF, cobrando uma definição sobre a data do clássico contra o Palmeiras, que ainda não foi realizado devido aos compromissos do rival na Copa do Mundo de Clubes. A indefinição tem gerado preocupação, pois impacta diretamente o planejamento da comissão técnica e a preparação física e tática do elenco. O adiamento do clássico trouxe à tona um problema recorrente no calendário brasileiro: a sobrecarga de partidas. Entre jogos de campeonato nacional, Copa do Brasil e Libertadores, as opções de datas para confrontos adiados são limitadas, e a indefinição do clássico faz com que o Santos precise reorganizar toda sua logística. Entre as datas possíveis, o dia 8 de outubro, durante a data FIFA, e um intervalo entre 12 e 16 de novembro aparecem como opções. Mas cada uma traz riscos distintos. A primeira, coincidindo com compromissos internacionais de atletas, pode prejudicar a preparação de titulares. A segunda, mais próxima do fim da temporada, pode gerar impacto tático e físico, especialmente em partidas decisivas do Brasileirão. Atualmente, o Santos ocupa a 16ª colocação na tabela, com 27 pontos em 23 jogos, apenas 5 pontos à frente do Juventude, que amarga a proximidade da zona de rebaixamento. Para escapar do risco de queda, a equipe precisa somar pontos em partidas como o próximo confronto contra o Bragantino, mas a indefinição do clássico com o Palmeiras adiciona pressão extra. A comissão técnica, liderada por Juan Vojvoda, precisa planejar treinos, recuperação física e estratégias de jogo sem ter certeza de quando enfrentará o rival, o que torna a preparação ainda mais complexa. A preocupação não é apenas tática ou física. Jogadores e comissão técnica se mostram ansiosos, pois a falta de definição pode interferir no desempenho do time em partidas importantes. A indefinição afeta a gestão do elenco, já que é preciso equilibrar tempo de descanso, cargas de treinamento e estratégias para os próximos compromissos. O Santos não quer correr o risco de sofrer desvantagem em relação ao Palmeiras, e por isso, a pressão sobre a CBF é intensa. O presidente Marcelo Teixeira, ao lado da diretoria, vem acompanhando cada passo da negociação com a CBF, deixando claro que o Santos não aceitará atrasos sem justificativa. O objetivo é garantir que o clássico seja marcado em uma data justa, que permita a igualdade de condições para ambos os clubes. A indefinição cria ainda mais tensão entre os torcedores, que acompanham de perto cada notícia sobre o calendário e reforçam a pressão nas redes sociais. Além disso, a situação agrava a necessidade de planejamento interno, com jogadores em recuperação como Roleiser, e a indefinição do retorno de Neymar, que deve voltar aos gramados em novembro. A comissão técnica precisa gerenciar minutos de jogo, intensidade dos treinos e estratégias individuais, garantindo que o elenco esteja pronto para somar pontos enquanto aguarda o confronto contra o Palmeiras. Cada decisão passa a ser ainda mais calculada, pois a margem de erro diminui a cada rodada. A diretoria também avalia impactos de curto e longo prazo. Uma definição tardia do clássico poderia prejudicar o desempenho do time em momentos decisivos do Brasileirão, dificultando a manutenção da equipe fora da zona de rebaixamento e comprometendo a disputa por posições mais elevadas na tabela. Por isso, a pressão é constante e os bastidores fervem com reuniões e contatos diretos com a CBF, buscando não apenas a data, mas também a garantia de condições equânimes para o confronto.
A torcida santista, ciente da situação, acompanha com atenção e manifesta sua indignação e expectativa. Redes sociais se enchem de pedidos por rapidez na decisão, enquanto o clube reforça que todas as medidas possíveis estão sendo tomadas para que o clássico ocorra de forma organizada e justa. A expectativa é que a definição aconteça em breve, permitindo que Santos e Palmeiras se enfrentem com igualdade de condições, oferecendo emoção e competitividade ao Brasileirão betano. Enquanto isso, o Peixe continua focado no trabalho diário de preparação do elenco. Treinos, recuperação física e ajustes táticos são prioridade máxima, com a intenção de somar pontos em todas as partidas e minimizar os impactos da indefinição do clássico. A diretoria reforça que a prioridade é a organização do calendário e que cada passo será tomado para proteger os interesses do clube e garantir que o confronto contra o Palmeiras aconteça de maneira justa, sem comprometer o desempenho da equipe. Segunda notícia. Imagine a cena: o Santos, mergulhado em uma luta dramática contra o rebaixamento, ganha a chance de ter de volta seu maior ídolo em atividade. Neymar Júnior, o camisa 10, não está fora da temporada como muitos temiam. Pelo contrário, segundo informações do portal RTI Sport, a expectativa é que ele seja liberado para os treinos já em outubro, com possibilidade real de reforçar o Peixe nas últimas 8 rodadas do Brasileirão. Isso muda tudo. A notícia chega em um momento crucial. Sem Neymar, o Santos perdeu intensidade no ataque e viu seu aproveitamento despencar. O empate diante do Red Bull Bragantino, fora de casa, foi apenas mais um exemplo. O time até mostrou evolução tática, mas vacilou novamente na bola aérea e não conseguiu segurar a vitória. O resultado deixou o alvinegro em 16º lugar, flertando perigosamente com a zona da degola. É aí que entra a esperança. Neymar sofreu uma lesão grau 2 no músculo reto femoral da coxa direita em setembro. Inicialmente, temia-se que a temporada tivesse acabado para ele. Porém, os médicos santistas e a comissão técnica receberam relatórios animadores. O craque está respondendo bem ao tratamento intensivo, e existe uma confiança crescente de que em novembro ele já esteja apto para vestir a camisa branca e preta novamente. O calendário pode ser decisivo. Caso esteja mesmo liberado, Neymar pode atuar contra rivais diretos e gigantes do futebol nacional, como Fortaleza, Palmeiras, Flamengo, Mirassol, Internacional, Sport, Juventude e Cruzeiro. São partidas que podem definir se o Santos se mantém na elite do futebol brasileiro ou se sofrerá mais um baque em sua história centenária. O presidente Marcelo Teixeira reforçou a esperança em coletiva recente. Ele deve retornar antes do fim do Brasileirão, disse com convicção. A frase incendiou a torcida, que já imagina Neymar conduzindo o time em momentos decisivos. Afinal, ter um jogador desse calibre em campo, mesmo em condições físicas que ainda não sejam as ideais, pode mudar completamente o astral do elenco e o respeito dos adversários. Mas apesar do otimismo, há um ponto de interrogação pairando sobre a Vila Belmiro: a renovação de contrato. O vínculo atual de Neymar com o Santos vai até dezembro, e as conversas para uma extensão foram paralisadas. O motivo é óbvio: a preocupação com o histórico de lesões. O craque, que recebe cerca de 4 milhões de reais por mês, tem um custo altíssimo para o clube, e a diretoria quer ver como ele se comporta após a recuperação antes de tomar qualquer decisão definitiva. Isso cria um cenário curioso. Neymar pode ser, ao mesmo tempo, a salvação do time no Brasileirão e uma dúvida para o futuro. Se conseguir voltar e ser decisivo, a pressão popular pela renovação será gigantesca. Caso contrário, o Santos pode se ver diante da difícil decisão de abrir mão do maior ídolo recente, priorizando as contas e a reconstrução do elenco. Dentro do vestiário, os jogadores não escondem a expectativa. Fontes internas revelam que a simples presença de Neymar nos treinos muda o ambiente. Ele atrai olhares, inspira confiança e transmite a sensação de que tudo é possível. Até mesmo a postura dos mais jovens, como Wesley Patati e JP Shermonte, é diferente quando estão ao lado do camisa 10. Na arquibancada, a relação é de amor e cobrança. O torcedor santista abraçou Neymar em seu retorno, mas a sequência de lesões frustrou parte da massa alvinegra, que esperava mais impacto imediato em campo. Agora, com a possibilidade real de vê-lo novamente antes do fim do campeonato, a expectativa é que essa conexão seja reforçada. Afinal, ver Neymar conduzindo o time em uma reta final dramática pode se transformar em um dos capítulos mais emocionantes da história recente do Santos.
Vale lembrar que essa não seria a primeira vez que Neymar retorna de um período de incerteza para brilhar. Durante a carreira, ele já superou diversas contusões, sempre encontrando maneiras de recuperar sua forma e entregar atuações decisivas. A grande dúvida é se, aos 33 anos, o corpo ainda terá a mesma resposta de antes. O certo é que o Santos precisa dele. Com a equipe instável, sofrendo gols evitáveis e tendo dificuldades para definir partidas, a qualidade técnica e a experiência do camisa 10 podem ser o diferencial. Mesmo que não esteja em sua plenitude física, Neymar carrega um fator que poucos jogadores no mundo possuem: a capacidade de decidir em um lance, em uma jogada isolada, em uma bola parada. Enquanto isso, a diretoria mantém cautela. Além do aspecto físico, a questão financeira pesa muito. O clube atravessa dificuldades conhecidas, e sustentar um salário milionário exige receitas extras, seja com patrocínios, bilheteria ou ações de marketing. A dúvida é: Neymar, voltando a campo, será suficiente para gerar esse retorno imediato? Independentemente da resposta, a verdade é que novembro promete ser eletrizante para o torcedor santista. A presença de Neymar nas últimas rodadas pode transformar o enredo de um time ameaçado em uma epopeia de sobrevivência. E se ele realmente voltar, cada jogo do Santos se tornará um espetáculo à parte, com ares de final. O que se desenha, portanto, é mais do que uma simples recuperação médica. É a chance de Neymar escrever um novo capítulo de sua história no Santos, carregando novamente o peso da responsabilidade em um momento em que o clube mais precisa dele. Se será um final feliz ou não, só o tempo dirá. Chegamos ao final de mais um vídeo, passando aqui novamente para lembrar vocês de se inscreverem no nosso canal, curtirem esse vídeo, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma notícia e comentar aqui embaixo de onde vocês estão falando para que eu possa mandar um beijo para vocês. Tchau!